Como vocês bem sabem, eu sou um liberal. E como liberal, uma das pautas que eu mais prezo é a liberdade de expressão, é o debate de ideias, é a democracia. A partir do debate de ideias, você ouvir aquela pessoa que pensa diferente de você e você expor o seu lado, que é diferente da dele, vocês chegam a uma nova ideia, a um consenso. É assim que tem que ser. Mas infelizmente, o nosso país vem caindo ainda mais no ranking de liberdade de expressão. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso aqui. A gente vai comentar aqui também uma fala do dono do Habib's, que deixou de apoiar Bolsonaro e agora diz que o Haddad é 10. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos trazer uma matéria também sobre um certo... uma comenda, né? Ou seja, uma homenagem que uma pessoa ganhou. É o cara dos dólares na cueca. Ou seja, o assessor tinha dólares na cueca. E nesse governo, ele é homenageado. Isso é justo para você? Nós vamos falar um pouco sobre isso e muitas outras pautas também. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É importante aí, o YouTube entende que o nosso canal tem relevância. Nossa meta é ousada, rumo a 1,5 milhão de inscritos. E eu sei que você pode dar um apoio aqui pra gente. Bora pra cima? Vamos começar? Vamos começar com essa matéria do Poder 360. Brasil é o terceiro país que mais perdeu liberdade de expressão. Relatório avalia ranking global de 2011 a 2021, atrás apenas de Hong Kong e Afeganistão. O país teve redução de 38 pontos, ou seja, não temos mais a liberdade de expressão. O Brasil é o terceiro país que mais perdeu liberdade de expressão, de 2011 a 2021, ficando atrás apenas de Hong Kong e Afeganistão. Segundo o relatório global de expressão, documento anual do artigo 19, Organização Não Governamental da Defesa e Promoção do Direito à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação em todo o mundo, o país teve redução de 38 pontos na escala do ranking global, que reúne informação de 161 países. E aqui tem a íntegra. O Brasil caiu pouco, só 58 posições no ranking de liberdade de expressão. Agora eu te pergunto, acompanhando o que acontece hoje, porque esse limite aqui é até 2021. E agora? Temos liberdade de expressão? E agora, depois da prisão de deputados que têm imunidade parlamentar? E agora, depois de censura a jornais? Depois de prisão de quem se manifesta? Tem liberdade de expressão ainda? Se a gente estava atrás só do Afeganistão e Hong Kong, meu amigo, a gente talvez pode comemorar que a gente está no primeiro lugar dessa fila depois que Lula assumiu e depois que o Flávio Dino tornou-se ministro da Justiça. A chance de poder comemorar por estar no primeiro lugar é grande, muito grande. Então, a gente vai estar acompanhando aqui e só de olho para ver quando é que vão liberar essa nova lista aqui para a gente ver onde que a gente está na fila. Vocês já sabem, né? Bora lá. Falando em liberdade de expressão, dá uma olhada nisso aqui. O dono da Habib's diz que não apoiaria Bolsonaro de novo e que Haddad é 10. O empresário Alberto Saraiva declarou em entrevista que não apoiaria Bolsonaro novamente, que o ministro Fernando Haddad é 10, ele que é dono da Saraiva. O empresário Alberto Saraiva, dono da rede restaurante de comida árabe Habib's, errei aqui, é da Habib's, diz que está contente com o país e que o ministro da Fazenda Fernando Haddad é 10. Saraiva afirmou ainda que não apoiaria o ex-presidente Bolsonaro novamente de jeito nenhum. Em entrevista ao UOL, Alberto Saraiva disse que quando Haddad foi escolhido ministro da Fazenda, havia uma preocupação, mas hoje o empresariado está em total apoio a ele. A avaliação dele é que o petista tem inteligência, é bem intencionado, luta pelo país e ouve todos os setores. De 0 a 10, é 10, afirmou. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam com o Saraiva, dono do Habib's, ou não? Mas aqui, por que eu coloquei esse comentário aqui com vocês? Que eu quero postar para vocês, mostrar para vocês o pensamento dessa turma
que tem o bordão de ficar chamando os outros de fascista, né? Olha só, o Kim Paim é um influenciador digital, aqui tem canal no YouTube, você já deve ter visto. Eu acompanho alguns vídeos dele, já acompanhei algum outro vídeo dele e acho bem interessante. Ele escreveu: se eu li, vocês vão ter que ler. A perseguição acaba quando todo mundo fizer o L. Esse aqui é o Guga Noblar, de esquerda, é um jornalista. Olha só o teor da frase. Está liberado comer no Habib's de novo. Antes estava proibido, é o que eu entendi. Dono do Habib's diz que não apoiaria mais o Bolsonaro e Haddad é 10, segundo ele. A UOL, o empresário Alberto Saraiva, diz que o empresariado está em total apoio ao Haddad. Sobre Lula, avalia que teve um período meio complicado, mas quando assumiu, agora está tendo sorte, as coisas estão favoráveis. Tem competência também. O que me chama a atenção é só esse primeiro aqui em amarelo para vocês. Está liberado comer no Habib's de novo. Antes não. Vamos lá. O mecanismo de ruptura comercial, ou seja, juntar uma turma contra aqueles que pensam diferente de você e dizer que aquele empresário, aquele estabelecimento não é apto a receber você porque ele pensa diferente, deixa eu te contar que regime que faz isso. Fascismo. Tem uma matéria do Wikipedia, tá? Do Wikipedia, né? Que eu te aconselho a você ler. Diz o título: Fascismo é direita ou esquerda? E aí você leia. Você vai entender um pouco mais que o fascismo ele é uma ideia autoritária que pegou o que é ruim da direita, pegou o que é ruim da esquerda e se tornou uma mera ideia. É contra o liberalismo, que é um Estado grande, e é contrário a qualquer um que pensa diferente. Aí, como ele é inimigo do marxismo e do comunismo, todo mundo fala, os imbecis que não têm conhecimento, é de direita. Nananina não. Nananina não. São instrumentos concorrentes, o fascismo e o comunismo. Então, tem que ter muito pouco conhecimento para argumentar assim. E eu vejo um sujeito que está na presidência que tem essa linha de pensamento, o que só causa a discórdia, o que só causa a separação do povo brasileiro. Eu, por exemplo, não vou deixar de ouvir aquilo que eu gosto só porque o fulano pensa assim, assim ou assado. De jeito nenhum. Eu não sou bobo. Isso é a mentalidade de um fascista. Isso sim. Então, por exemplo, eu gosto de ouvir a Elis Regina. Eu vou deixar de ouvir porque ela é de esquerda. Ok? Isso é problema seu. Eu não vou deixar de ouvir. Eu gosto das músicas do Titãs. Tá, beleza. Eu acho o posicionamento dele político uma merda. Mas eu gosto da música. Cegos do Castelo, adoro aquela música. Então, entendam que esse tipo de pensamento de boicote à pessoa que pensa diferente de mim, parabéns. Você acaba de crescer na escala do fascismo e é aquilo que você acusa os outros. Então, é bem patético esse tipo de postura. Eu comia no Habib's antes, vou comer agora também. Não tô comendo porque eu tô gordo. E não vem me chamar de gordofóbico, não, porque eu tô tentando emagrecer. Tô bem uns 10 quilos acima ainda. Mas, qual é? É um país que todos têm que se respeitar. É um país que todos têm que ter um direito a se expor politicamente, sem censura, sem ser tolhido da sua liberdade, sem ditadura. Me poupem, né, pessoal? Que tipo de coisa mais ridícula que a gente é obrigado a ver. Sabe? E a polarização que surge, inclusive, da política, tá uma coisa, sabe, grotesca. Dá uma olhada a exemplo nesse caso aqui. Pessoas que são pagas, bem pagas com o nosso salário, para pensar no prol da população, fica lacrando, brigando.
A gente não paga eles para brigar, paga eles para fazer o melhor para o país. Mas olha só, matéria da Carta Capital, um jornal de esquerda, o PSOL pede a cassação de Zucco e Salles após bate-boca com Sâmia na CPI do MST. Que papelão, mas sim, sabe, dá pena ver a atuação de certos parlamentares. Olha o que a Carta Capital fala. O pessoal entrou com um pedido de cassação do mandato contra o presidente da CPMI do MST, o deputado tenente-coronel Zucco e o deputado federal Ricardo Salles. A legenda acusa os parlamentares de misoginia e machismo. Eu vou explicar para vocês, tá? O Girão começou a bater boca com a Sâmia Bonfim e falou: eu vou te levar no Conselho de Ética. Porque a gente vai falar e você interrompe todo mundo. E você pensa só porque você é mulher, a gente não pode te interromper. E aí o pessoal falou que essa fala é misógina e o Zucco e o Salles ficaram calados, não repreenderam o Girão e agora eles vão para o Conselho de Ética e querem a cassação. Poxa, vai perder tempo trabalhando todo mundo para resolver um pouco os problemas do nosso país, um país onde o povo falta alimentação digna, um país onde falta saneamento básico, um país onde o empresário é massacrado, humilhado pela carga tributária para pagar o salário de vocês. Tá de brincadeira. Que coisa assim mais esdrúxula, sabe? É complicado demais a gente viver num país desse. Às vezes é difícil até sentir orgulho. Vamos lá, tem uma matéria aqui interessante do ranking dos políticos. O Lula, não sei se vocês sabem, está querendo voltar com o PAC, né? E aí o ranking dos políticos colocou aqui o seguinte: e podemos ver de novo a mesma história acontecer. 5 manchetes para você lembrar o que foi o PAC. Uma delas: atraso em 6 obras do PAC causa prejuízo de 28 bilhões, diz CNI. Lava Jato investiga 9 dos 10 maiores empreendimentos do PAC. Corrupção. O governo entrega só 10,6% das obras de saúde prometidas no PAC. Mentiram e roubaram. Pesquisa identifica quase 5 mil obras do PAC paralisadas no Brasil. G1. PAC 2, governo conclui 1/3 das obras de energia. Revista Veja, Estadão. Ou seja, se você relembrar o que aconteceu no PAC, você não apoiaria isso. E eu vou trazer para vocês aqui uma matéria do Nova República. O link do Nova República está aqui na descrição e está com uma equipe de jornalistas que realmente vem fazendo um trabalho top e sério. Olha só, Lula volta a defender o PAC, que bem poderia se chamar Programa de Atraso e Corrupção, para o nosso país. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foi lançado em 2007 pelo governo do presidente Lula, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico do país. No entanto, teve algumas conquistas, mas o programa também apresentou vários pontos negativos. Um dos principais problemas do PAC foi a falta de planejamento adequado. Muitos projetos foram iniciados sem um estudo detalhado de viabilidade, o que levou ao atraso, desperdício de recursos e até mesmo a paralisação de algumas obras. Além disso, a falta de transparência na gestão dos recursos do programa também foi alvo de críticas. Outro ponto negativo do PAC foi a concentração de investimentos em grandes obras de infraestrutura, como hidrelétricas e rodovias, em detrimento de investimentos em área de saúde, educação, segurança pública. Isso levou a críticas que o programa não estava atendendo às necessidades básicas da população. Além disso, o PAC também enfrentou problemas relacionados à desapropriação de terras para a construção de muitas obras. Muitas vezes as comunidades afetadas não foram nem consultadas e nem compensadas e indenizadas. E aí também outro ponto de crítica foi a falta de sustentabilidade ambiental. Não é o salvador da terra, o cara do meio ambiente? Pois é, não tinha previsão ambiental. Graves crises de degradação do meio ambiente, barragens aí que estouraram depois, vocês sabem de toda a história. Não bastasse a ineficiência, o brasileiro quase que cotidianamente era obrigado a digerir as matérias de jornais que dia sim e dia também tratavam da corrupção no PAC, como as que podemos citar abaixo. E aqui o jornal Nova República cita o seguinte:
Corrupção no PAC. Investigações revelam desvio de milhões de reais em obras. Matéria do Globo de 2015. MPF denuncia 16 pessoas por corrupção no PAC. Folha de São Paulo de 2018. Corrupção no PAC. TCU aponta irregularidades em obras financiadas pelo programa. Estadão em 2016. PAC é alvo de denúncias de corrupção e superfaturamento. BBC News 2019. Corrupção no PAC. Obras paradas e dinheiro público desperdiçado. UOL 2017. Essas matérias são apenas algumas das diversas reportagens que foram publicadas ao longo dos anos sobre a corrupção no PAC. Infelizmente, a corrupção é um problema crônico no Brasil e é importante que haja transparência e fiscalização adequada para evitar os desvios de recursos. Enfim, nós teremos que novamente deparar com esse programa do Lula, que já se mostrou ineficiente. O Ciro Gomes fez crítica, achei interessante a crítica do Ciro Gomes. Para quem não leu ainda, eu aconselho você a fazer uma leitura do livro Projeto Nacional. Eu tenho o livro aqui, tá aqui comigo aqui na minha biblioteca aqui. É muito bom o livro, então assim mostra as ideias do Ciro Gomes de forma bem interessante, e aqui ele tece muitas críticas, inclusive ele cita essa questão do PAC. Vale a pena você ver. Bora aqui, matéria da Revista Oeste. Marinha concede honraria a petista que teve assessor pego com dinheiro na cueca. Escândalo que envolve o ex-funcionário do deputado José Guimarães tirou genuíno da direção do PT. Pois é, a Marinha dando honras e homenagem a deputado, onde o assessor estava com dinheiro na cueca. Você deve lembrar do José Guimarães. Aí eu te pergunto, você como cidadão brasileiro, quando é questionado, quando você confrontado talvez com a pessoa mais importante da sua vida, seu filho, sua esposa, sua família, e ele pergunta para você, vale a pena ser honesto no Brasil? A resposta devia ser óbvia, mas não é. Não é. Uma vez que você vê os corruptos cada vez se dando melhor e o trabalhador, aquele que briga por um Brasil decente, um país mais sério, se lascando na vida. Infelizmente, esse é o Brasil. O Otávio Facuri, economista, ele fez uma postagem aqui, da Folha de São Paulo. Tweets em que Flávio Dino critica o sistema eleitoral são reais, mas são antigos, né? Se são antigos, não tem nada o que fazer. Não precisamos da Folha para dizer que os tweets são reais. Está lá na conta oficial do autor no Twitter. Também não precisamos deles para saber de quando são as declarações, pois a data aparece no tweet. Uma manchete dessa só mostra a coceira incrível da Folha para passar pano pelo Dino. E aí ele escreve aqui, a extrema imprensa não se cansa de prestar o papel de assessoria de comunicação do desgoverno. É lamentável pensar no quanto o jornalismo poderia ajudar o país, mas se submete a esse cargo triste de passador de pano para o Foro de São Paulo novamente. Lamentável. E eis que é realmente isso que acontece, um papel de passador de pano. É uma boa citação. Porque a imprensa ela deveria ter um papel de fiscalizar a corrupção, de passar o que é certo para a população, mas ela faz parte disso. O Nayib Bukele, e eu vou citar ele muitas vezes aqui, presidente de El Salvador, que caçou as gangues lá e conseguiu resolver o problema da segurança pública em El Salvador, reduziu drasticamente os gastos públicos, colocou o país no mapa dos países emergentes. Ele deu um depoimento que eu achei muito, muito interessante. Ele falou o seguinte: o quanto a imprensa já lucrou trazendo matérias sobre violência. Então, a imprensa, ela não é um órgão de comunicação. Ela é cúmplice da violência em El Salvador. Agora eu trago essa fala do Bukele, do Nayib Bukele, para o Brasil. O quanto a imprensa já faturou e lucrou com a corrupção no Brasil. Então, ela não comunica. Ela é cúmplice e conivente com a corrupção brasileira. Ela é cúmplice e conivente
com o crime brasileiro, com a violência. Ela é cúmplice e conivente, e agora cada vez mais, com a separação dos brasileiros. Nós contra eles, direita contra esquerda, bolsonaristas contra petistas. A imprensa faz questão de que isso aconteça. Assim, dá mais lucro, rende mais, dá mais visualização. E aqui eu não digo só imprensa, não. Eu digo aqui também YouTube, produtor de conteúdo aqui, que gosta de criar o caos aqui, não tem coragem de expor a verdade, porque aí vai desagradar uma ala aqui e uma ala ali. Quando você vem aqui e fala, pô, eu tenho um amigo que eu respeito muito, o cara é petista. Ah, seu cretino! Olha, eu tenho um amigo, eu sou de direita. Ah, mas você é um fascista. Enfim, é isso. É isso que acontece no Brasil hoje. A imprensa tem culpa total nisso. Para não ficar muito longo, né? A ala do PT quer manter Aras na PGR, mas procurador anti-Bolsonaro é favorito de Lula. O que vem acontecendo aqui, tá? Só para você entender. O PT, há poucos dias atrás, era impensável a manutenção do Augusto Aras, indicado pelo Bolsonaro, à PGR. Só que agora o Augusto Aras é o mesmo que vem alinhado totalmente ao governo Lula. A primeira crítica que aconteceu ao Bolsonaro, inclusive, fez com que aliados de Bolsonaro deixassem de estar do lado dele. Foi a primeira briga que aconteceu. Nando Moura, MBL, Mamãe Falei, essa turma aí começou a ter atrito com o Bolsonaro. Foi quando o Bolsonaro indicou o Augusto Aras e eles, indicou um petista para PGR, vota nulo que o PT volta e nós não temos problema com petista. Essa é a história, vocês sabem, vocês conhecem. A grande questão é que durante todo o período, o PT sempre acusou o Aras de passar pano para o Bolsonaro e de não ter mandado prender Bolsonaro, investigado os crimes de Bolsonaro, enfim, nada disso. E agora, o Aras segue a cartilha do PT. E agora, eles querem reconduzir de novo o Aras, manter ele mais uma vez. E aí, adivinha quem tá contra? Você vê como que a política é irônica, né? Essa matéria aqui, pessoal, repito a vocês, jornal Nova República, tá aqui no link da descrição, www.novarepublica.com.br. É interessante. Renan Calheiros critica possível recondução de Augusto Aras e acirra disputa política. E olha só, Renan ferra Aras. O Renan tá brigando e não quer aceitar de jeito nenhum. Ele tá querendo ter mais poder que o próprio Lula. O senador Renan Calheiros criticou a possibilidade de recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao cargo. Segundo o parlamentar, Aras perdeu o respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal e seria um anão moral. Renan ainda acusa Aras de ter engavetado investigações contra Bolsonaro e silenciado durante o golpe. A recondução de Aras não foi descartada pelo presidente Lula, o que reacendeu a disputa entre Renan e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, então, o que a gente entende a partir disso aqui? A política é um meio no qual não existe, ou não tem, ou para pouquíssimas pessoas, existe a moral, existe a fidelidade. Não tem isso. Ali é pro lado que te interessa. Se o lado que está te interessando agora é a direita, você está na direita. Ou seja, 90% da política ainda é central. Ou seja, é o fisiologista. Aí ele vai onde o dinheiro está. E não à toa, a bancada evangélica agora está acenando para dar apoio a Lula. O PP, Partido Progressistas, no Senado, que é liderado pelo Ciro Nogueira, falou que não vai aceitar ninguém do Senado do PP apoiando o Lula. Mas vai. No final das contas, a gente sabe que vai. É assim que funciona a política. Pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. A gente volta depois com mais conteúdo para vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, gratidão
e até o próximo editorial.